Deus te abençoe mais uma vez e te conduza nesse culto. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, irmão. Só que agradece, amém. Deus abençoe a nós todos. Então, posso dar continuidade já aqui no Pode, irmão. dia de agora? Já tá. Tá. Bom, o texto que foi separado então para nosso estudo, Ellen White traz alguns textos bíblicos aqui, né? E ela comenta tanto mais como a importância do Espírito Santo aqui para aperfeiçoar o nosso caráter, né? Eu sei que existe no meio adventista assim, alguns grupos, né? Tem um grupo que ele traz a questão da teologia da última geração, e assim, eu não me prendo muito a esse tipo de coisa, mas assim, eles se apegam bastante a alguns textos como esses, e que eles falam olha, é possível nós vivermos sem pecar, e começa a trazer aqueles pontos, e eu penso, esse argumento ele não precisa ser dito, porque ele causa divisão na igreja. Só uma introdução que eu estou fazendo aqui, né? As pessoas fazem algumas perguntas que, ao meu ver, elas são um pouco indevidas. Por exemplo, é possível a gente viver sem pecar neste mundo? Eu, sinceramente, acredito que não, que nós vamos realmente cometer pecados, porque somos pecadores e tal, mas uma coisa é certa, nós podemos aperfeiçoar o nosso caráter, né? E, inclusive, nós devemos assim fazer. E aí o texto aqui que Ellen White vem trazendo é justamente para mostrar como que nós precisamos nos aproximar de Deus, como que o Espírito Santo está disponível para justamente para aperfeiçoar o nosso caráter. Ela chega a dizer, né, que o caráter, a imagem moral de Deus precisa estar em nós. O que significa dizer? Que nós não podemos viver de forma fachada, simplesmente falar assim, olha, Jesus já morreu na cruz por mim, então vou vivendo aí, se eu puder evitar... Opa, desculpa, caiu aqui o celular. Se eu pudesse evitar aqui de alguma coisa, eu evito. Não, temos que entender que com Jesus habitando em nós, nós viveremos de uma forma muito melhor, com um caráter muito mais aperfeiçoado. Não precisamos entrar na questão, aí qual o patamar que eu chegarei? Não, eu tenho que viver o mais parecido com Cristo possível, certo? Eu entendo que esse é o nosso pensamento. E a gente traz aqui alguns textos, né? O primeiro que ela traz é o texto de Zacarias 10, verso 1, onde ela diz, pedi ao Senhor, ela diz, não, a Bíblia diz, né? Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiros e a cada um erva no campo. E aí vem todo o comentário, eu acho que estamos bem familiarizados com essa imagem, né, aqui que ela procura trazer, que a Bíblia nos traz, em que no Oriente Médio a chuva ela é dada em dois momentos específicos, né, e um é para fazer nascer a semente, para a semente ir crescendo, e tem uma chuva específica, que é a chuva serôdia, que é para o amadurecimento do grão. Eu percebo que nós temos, e eu acho que eu disse isso no encontro passado, que nós como adventistas, né, a maioria dos nossos irmãos, nós temos nos apegado muito às promessas de Deus, e nem sei se temos nos apegado tanto assim, mas, enfim, nós focamos mais nas promessas relacionadas à chuva serôdia. Quando nós pensamos em nos fortalecer, em fazer a obra de Deus, concluir a obra da pregação, nós pensamos na chuva serôdia. Acontece que, quando lemos textos como esses que aqui foram trazidos, a gente percebe a importância da chuva temporã, né, da figura da chuva temporã. O que seria a chuva temporã, fazendo a aplicação para a nossa vida? É justamente aquilo que no Oriente Médio eles assim chamam, que é aquela chuva que cai para fazer nascer o grão, nascer a planta e crescer, se fortalecer. E nós precisamos dessa chuva, ou seja, ela está tão disponível para nós hoje, quanto ela estava disponível para as pessoas no passado. E é justamente essa chuva temporânea, que às vezes é negligenciada, ou seja, nós não paramos para pensar nela e para pedir ela a Deus, é justamente ela que vai nos fazer aperfeiçoar o caráter. Deixa eu só ler um outro trechinho aqui que eu separei. Irmão, às vezes nem sempre eu vou ler na ordem, tá? Por isso que eu preferi imprimir. O Espírito Santo origina toda oração genuína. Está querendo dizer, esse texto é um trechinho que está até sublinhado aqui,
em que o Espírito Santo ele é dado no nosso dia a dia, de modo que até as nossas orações elas são conduzidas. Aí eu fico perguntando, se o Espírito Santo ele conduz até a nossa oração, a forma como devemos pedir, e até aperfeiçoa a nossa oração, o que ele faz com o nosso, certo? Então, às vezes eu percebo que vivemos muito aquém do que Deus espera de nós, por mais que sejamos pessoas de boas intenções, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que se aproximam de Deus, mas nós temos que, além de ler, nós temos que fazer o pedido diário do Espírito Santo. Ontem eu comentava com alguns irmãos, né, e eu falava, mas eu ia trazer aquela figura do maná. O maná caía todos os dias. A porção que caía em um dia, ela não servia para o outro. E nós temos que fazer assim também com relação ao Espírito Santo. Todos os dias nós temos que entender que somos dependentes de Deus e, portanto, do seu Espírito. Ou seja, se nós não diariamente não pedirmos a Deus, não reconhecermos a necessidade que temos dele, nós vamos viver uma vida comum. Mas assim, Deus não nos chamou para viver uma vida comum, Ele nos chamou para viver uma vida cheia do Espírito Santo. E isso temos que fazer diariamente, porque diariamente nós precisamos desse poder em nós. Muitos dos nossos defeitos de caráter poderiam ser bem melhorados se nós buscássemos a Deus, né, diariamente, se nós reconhecêssemos que precisamos do Espírito Santo em nós. A manutenção do Espírito em nós, ou seja, a continuidade dele em nós, depende da forma com que nós pedimos. Ou seja, se eu pedir de forma esporádica, lá de vez em quando, nesses intervalos de tempo que eu ficar sem orar a Deus, pedindo, reconhecendo a minha necessidade do Espírito, eu ficarei bem vulnerável. Esse texto que está na tela, ele é bem propício para isso que eu estou dizendo agora, né, em que diz que, mas não deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. É o que eu estava dizendo, nós nos apegamos bastante à chuva serôdia, mas que está para o futuro, e esquecemos que no presente há uma promessa, né? E nós não devemos negligenciar essa graça de Deus que é a chuva temporã. Aliás, nós precisamos dela, e eu tenho por mim que boa parte, né, assim, de nós não percebe isso, fica focado na chuva serôdia, esquece que diariamente nós precisamos pedir a Deus, rogar ao Senhor pela chuva temporã. Um outro texto que eu deixei aqui para comentar diz assim, olha, foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aqui traz a importância aqui do reconhecimento. E aí eu gostaria de fazer um comentário, porque assim, muitas vezes nós ouvimos o seguinte, primeiro nós temos que abandonar todos os nossos pecados, nós temos que melhorar a nossa vida para que só então o Espírito Santo seja dado. Irmãos, é diferente, na verdade é o contrário, né? Porque nós não conseguimos abandonar os nossos pecados, como às vezes nós falamos, sem o Espírito Santo em nós. Tem aquele texto que eu acabei, me veio à memória agora, eu gostaria de citar, mas eu esqueci o texto dele, acho que se não me falha a memória, ele é de Isaías, ou Jeremias. Pode porventura um etíope mudar a sua pele, ou porventura um leopardo mudar as suas manchas? Se assim puder, também podemos fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Esse texto, o que ele nos diz? Que nós, por natureza, somos pecadores, então nós não vamos, por nós mesmos, conseguir abandonar os pecados. Mas é recorrente nós ouvirmos as pessoas dizendo, olha, para que o Espírito Santo seja dado, primeiro você tem que abandonar os pecados, aí o Espírito Santo vai ser dado. Qual que é a intenção das pessoas a dizer isso? Para receber a chuva serôdia, é necessário que a gente esteja vivendo representando bem o caráter de Cristo. Mas esquecem que, para receber a chuva serôdia, é necessário primeiro receber a chuva temporã. Ninguém que, não tendo recebido a chuva temporã, receberá a chuva serôdia. Por quê? Porque, de fato, para nós recebermos essa porção especial da graça de Deus, conforme os textos que lemos, é necessário que estejamos, assim como os discípulos, abandonando os pecados em perfeita comunhão com Deus, e para que isso aconteça, é necessário que o Espírito Santo esteja em nós, assim na figura aqui, né, da chuva temporã, ou seja, que diariamente já sejamos batizados pelo Espírito. A chuva serôdia, ela será apenas uma porção especial da graça de Deus, uma porção especial do Espírito, assim como Eliseu falou para Elias, né, eu quero uma porção dobrada do seu Espírito, ou seja,
essa porção dobrada seria a chuva serôdia, que está para o futuro, para concluir a obra de Deus, para que quem estiver vivendo nestes momentos recebam, ou seja, para que o caráter seja, a obra de Deus na nossa vida seja completada, seja para completar a obra da perfeição, seja para que o nosso caráter seja completamente aperfeiçoado. Aí a chuva serôdia. Mais uma vez eu digo, isso não será possível se nós não recebermos diariamente a chuva temporã. E o bom de isso, né, é que Deus, ele não mudou assim a sua promessa. Da mesma forma que ele estava disposto a dar o Espírito Santo para as pessoas no passado, como deu para os discípulos, ele está disposto para nós. O que mudou de lá para cá? O nosso entendimento, né? O entendimento que nós temos a chuva serôdia para receber e vamos ficar aqui vivendo, clamando a Deus pela chuva serôdia até que aquele dia chegue. E esse dia não vai chegar na vida de quem não tiver a chuva temporã, ou seja, o Espírito Santo diariamente aperfeiçoando o caráter. Então, além de saber que há as promessas de Deus para nós, no que diz respeito ao Espírito Santo, nós temos que reconhecer a necessidade que temos dele. É o Espírito Santo que vai nos ajudar nos trabalhos missionários, então é essa porção diária que vai nos ajudar a diariamente fazermos o trabalho, encontrarmos as pessoas certas nas quais Deus já trabalhou para aceitá-lo. Ele que vai nos direcionar até ela, é Ele que vai colocar em nós a mensagem que devemos apresentar, é Ele que vai fazer com que as pessoas percebam que há vida nas nossas palavras, e acima de tudo, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a viver à altura daquilo que Deus espera de nós. Há um texto na Bíblia que diz, filhinhos meus, essas coisas, né, 1 João 2:1, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, nós temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo. Esse texto ele deixa duas coisas assim, que nós podemos compreender duas coisas. Uma delas, não é a intenção de Deus que vivemos pecando, obviamente, mas a gente fala, eu sou pecador, eu não tenho segurança de mim mesmo. Se nós entendemos que com o Espírito Santo em nós, é possível nós vencermos os nossos defeitos de caráter, nós vivemos mais à altura do que esse texto pede de nós. E, obviamente, se nós pecarmos, nós não vamos ficar desesperados achando que é porque nós não temos o Espírito Santo. Nós vamos recorrer ao Salvador, que é Jesus Cristo, e Ele vai nos perdoar, certo? Um outro texto, e com esse eu gostaria de finalizar, já está lá no finalzinho. Jesus não está esperando para soprar sobre todos Aliás, Jesus está esperando para soprar sobre todos os seus discípulos, dando-lhes a inspiração de seu Espírito santificador e transfundindo a vital influência de si mesmo ao seu povo. Eu fico pensando, como que provavelmente era maravilhoso, as pessoas queriam ficar ouvindo Jesus o dia todo, ou seja, era maravilhoso ouvir Jesus falar, porque ele se preparou em espírito. Qual que era o diferencial de Jesus, uma vez que ele estava revestido da humanidade? Jesus era tanto divino quanto ele era humano, e ele estava aqui no meio das pessoas na forma humana. O que fazia de Jesus ser tão especial? O que fazia dele, do discurso de Jesus, ser tão atraente ao ponto de as pessoas ficarem talvez o dia inteiro ouvindo Jesus? O fato a explicação ele estava cheio do Espírito Santo, e ele buscou o Espírito Santo, ele buscava o Espírito Santo diariamente. Ellen White diz também que o sol não pegava Jesus dormindo, ou seja, quando o sol saía, Jesus já estava acordado, porque ele ia buscar, como ali a prioridade da sua vida, buscar o Espírito Santo de Deus. Jesus não tinha toda aquela influência que teve, toda aquela forma, ele não transmitia vida no falar pelo fato de ele ser Deus, é porque ele buscava o Espírito Santo, e o Espírito Santo era concedido. E isso que Jesus fazia, isso que Jesus tinha nele, que era o Espírito Santo, está disponível a nós. Ou seja, essa vida que Jesus levava para as pessoas, ele quer que esteja em nós para que nós levemos para as pessoas também. Né? Se nós acreditarmos em Jesus conforme as promessas dele, conforme a Bíblia, do nosso interior fluirão rios de água viva. As nossas palavras, elas transmitirão vida para as pessoas, porque a vida de Cristo estará em nós. E terminando o texto diz, falando de Jesus, quer que eles compreendam que doravante não podem servir a dois senhores. Sua vida não pode ser dividida.
Cristo tem de viver em seus instrumentos humanos. Olha que interessante, Cristo tem de viver em seus instrumentos humanos. É possível nós termos um caráter santificado, porque Cristo vive em nós, Ele quer viver em nós. Se nós acharmos isso difícil, porque humanamente falando é impossível nós termos um caráter tão santo, é porque nós estamos negligenciando as chuvas temporã, porque Cristo Ele quer viver em nós e operar mediante suas faculdades e agir por meio de suas aptidões. Ou seja, não se trata de nós sermos isso ou sermos aquilo. Cristo quer habitar em nós, e Cristo habitando em nós, nós teremos de fato um caráter santo, bem aperfeiçoado pela graça de Deus. A vontade dele precisa ser submetida à sua vontade, ou seja, a vontade dele, do servo de Deus, a nossa, ela tem que ser submetida à vontade de Deus, e deve cooperar com seu espírito, para que não sejam mais eles que vivam, mas Cristo vivendo neles. Jesus procura inculcar-lhes o pensamento de que, ao dar o seu Santo Espírito, está concedendo a glória que o Pai lhe deu. É o que eu acabei de dizer. O jeito de Cristo, toda a vida que Cristo transmitia nas suas palavras, era porque Deus tinha dado a ele o Espírito Santo, essa vida, ou seja, esses rios de vida que jorrava para poder vivificar outras vidas. E essa mesma bênção está à nossa disposição, que é o Espírito Santo. O texto finaliza dizendo: está lhes concedendo a glória que o Pai lhe deu, para que ele e seu povo sejam um em Deus. Devemos submeter nossa vida a nossa vida e vontade à vontade de Deus, sabendo que ela é santa, justa e boa. Então, irmãos, eu acredito que essa é a mensagem que nós devemos viver e ensinar para os nossos irmãos, já que a maioria dos irmãos, como eu disse, fica esperando uma bênção especial lá para o futuro. Na verdade, essa bênção virá quando todas as pessoas reconhecerem a necessidade da bênção no presente, ou seja, a vida de Cristo pode estar em nós. Podemos deixar que Deus viva em nós, e aí o nosso caráter vai ser aperfeiçoado, não porque nós podemos fazer isso com nossas forças, mas porque haverá milagre, isto é, a natureza de Cristo em nós, nos transformando, nos ajudando a vencer os nossos defeitos de caráter, fazendo com que dentro de nós jorre rios de vida para a vida das pessoas. Que Deus nos abençoe ricamente.